Sejam muito bem-vindos ao programa Trajetória SA, onde o principal objetivo não está vinculado à fórmula do sucesso ou receita de bolo, mas sim trajetórias reais de empresários que não só mudaram a sua vida, mas mudaram a vida de muitas pessoas à sua volta. Histórias com desafios, com erros, acertos, adversidades, sonhos, decisões e resultados. Eu sou Oswaldo Júnior, palestrante, treinador corporativo, e é uma honra poder estar apresentando esse programa. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Uma convidada que já chegou aqui trazendo doçura e alegria. Vou confessar uma coisa para vocês. Ela veio com uma releitura de Pão de Mel, que eu estou até agora saboreando isso nas minhas papilas gustativas. Ela é a Aline Carvalho, que vem contar a sua linda trajetória no ramo de doces, bolos, enfim, e momentos de superação, adversidades e decisões. Seja muito bem-vinda, Aline Carvalho. Nossa, que responsabilidade. Agradeço muito o convite imensamente. Me sinto muito honrada de estar aqui conversando com você, contar um pouco da minha história, dessa trajetória tão árdua, mas também cheia de doçuras, né? Estou muito feliz por estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu é que agradeço você estar aqui presente com a gente e já vou começar te fazendo um convite muito especial. Um salto em direção ao seu passado, talvez a sua infância ou adolescência, algo que tenha significado de maneira importante na sua decisão profissional, do que você escolheu em realizar seus sonhos, né? Talvez esteja vinculado a alguém da família ou não. Me conta um pouquinho da onde você veio e o que aconteceu para que você esteja aqui hoje, empreendendo no nosso país. Olha, Oswaldo, a minha história está muito ligada à minha mãe, né? Minha mãe foi uma mulher muito forte, sozinha. Uma história brasileira, né? De uma mãe sozinha, 3 filhos, criados no subúrbio de Magalhães Baixos, dentro de comunidade. Uma vida muito difícil, muito árdua. E a minha mãe sempre... a forma dela dar carinho era através da comida. Então, minha mãe cozinhava muito bem, tudo dela era muito gostoso. Se ela fizesse arroz, feijão e ovo, você... Uau, é o melhor arroz, feijão e ovo da vida. E a minha mãe tinha uma cultura com a gente, né? Eu e meus 2 irmãos, que todo aniversário, meia-noite, ela cantava parabéns pra gente. E ela fazia o bolo ali com o que tivesse de ingrediente. Ela dava o jeito dela, fazia o bolo, e pegava a vela do ano anterior. Quando tinha vela nova, colocava a vela nova. Quando as coisas estavam um pouquinho melhor, rolava um cachorro-quente, rolava um guaranazinho Toby. E a gente ia comemorando o aniversário. Eu sempre trabalhei com moda, fico muitos 12 anos trabalhando com isso. E aí, quando meu primeiro filho nasceu, que é o João, que agora está com 13 anos, ela veio, minha mãe era muito dura. Dona Aline, você vai tratar de aprender a fazer o bolo do meu neto. Aí eu falei, mãe, vou fazer bolo não. Ela vai, sim senhora. Falei, mãe, eu compro um bolo, pelo amor de Deus. Não, você vai aprender porque eu nunca te deixei sem bolo. E se você não tiver a bênção da prosperidade como eu não tive, o meu neto não vai ficar sem bolo. E aquilo ali bateu no meu coração. Eu falei, gente, vou aprender porque é afetividade, né? O bolinho que a mãe faz e tal. E aí comecei a fazer os bolinhos do João. Fiz o primeiro mês, uma receita, só tinha uma receita. Aí fiz o primeiro mês, fiz o segundo, o terceiro. No 4º mês eu estava gostando daquela coisa do açúcar e eu falei, vou ficar mais audaciosa e vou fazer um bolo aqui artístico. Aí fiz um bolo do Super-Homem para ele, ficou uma graça. Só que aí o romantismo, né, da mãe, né, que acabou de ter o filho, veio aquele baque para mim. Eu tinha que voltar a trabalhar, tinha que voltar para a empresa. E eu estava, assim, naquele momento muito feliz ali com meu filho, um filho que eu tinha, né, eu fiquei um tempo para engravidar, então era um filho que eu queria muito. E aí o meu marido, naquela época, me deixou muita vontade sobre eu voltar a trabalhar, né, fora, ou se eu quisesse, a gente apertava um pouco ali o cerco e ficava em casa com o João. E aí eu falei, não, vou voltar a trabalhar, eu fui criada para ser independente, vou voltar. Voltei, olha, eu quase enlouqueci, confesso a você, a mãe que tem que deixar a criança num lugar, né, porque eu não tinha alguém que ficasse com ele para mim em casa, eu tive que deixar numa creche, que era uma creche muito boa, eram pessoas muito legais, mas não era uma pessoa da minha confiança, né, assim, minha mãe não tinha uma saúde boa para ficar com ele, e aí eu coloquei João na creche, aí eu fiquei muito triste, eu chorava o dia inteiro, e aí as minhas clientes, né, no meu trabalho, enfim, começaram a nossa, que bolo gostoso, que tudo que sobrava eu levava para o trabalho. Eu quero também. E começou assim. E aí, 7 meses depois, eu já estava trabalhando em casa,
tinha saído desse meu emprego, que na época era um salário bem, bem importante para mim, abrir mão dele, e Deus abençoou de uma forma assim sobrenatural, e ali começou a Sweet Design. Nasceu a Sweet Design com a receita só do bolo de chocolate, né? Sim. E aí eu fui estudando, evoluindo junto com a minha mãe, que sempre foi minha parceiraça. E eu tinha um forno, né? Um forno teco-teco, aí o forno esquentava demais, a gente tinha que ficar abanando com um tabuleiro para ele esfriar, para botar outra massa, aí cliente chegando e o bolo não estava pronto, aquela loucura toda de iniciante, né? E perde o ponto do recheio e faz de novo, acorda o marido 4 horas da manhã chorando, Renato, pelo amor de Deus, acabou o ovo, e ele tem que sair de madrugada para comprar o ovo para mim. E eu fiquei durante 9 meses exatamente trabalhando no meu outro emprego, né? Porque empreender, a gente tem que ter muita responsabilidade, ainda mais quando a gente tem, né, uma família, tem um filho, e a gente precisava daquele recurso ali. E aí eu fiquei trabalhando de madrugada, fazendo os bolos, e de dia no meu emprego. Então, assim, foi um momento, assim, de muita determinação, de muita força de vontade, é o que eu sempre falo para as minhas funcionárias, né? Que está disponível para todo mundo, mas tem que querer, tem que ter garra, tem que ter determinação, tem que ter entrega, porque se tiver, você alcança. E você fazia isso de madrugada, Madrugada. né? De madrugada e ainda trabalhava fora. E amamentava, e cuidava da minha casa, e o forno teco-teco continuava sendo ele. Foi dessa forma que tudo começou. Isso há quantos anos atrás, aproximadamente? 13, exatamente. 13 anos atrás. 13 anos atrás. Eu iniciei a Sweet Design em março, inclusive. Olha que bênção, de 2013. Sensacional. E a gente está completando agora 13 anos, né, de história. E o João, que foi quem começou, né, toda essa história, que é o meu filho, ele sente um orgulho incrível, assim, é lindo de ver o orgulho que ele tem da mãe, da trajetória, de eu ter, né, feito os bolos dele, ele fala para os amigos, né, ele tem, assim, é um menino muito, muito especial. E aí vamos né, sim, entrar sim. na coisa do empreender mesmo, né? Dos desafios, né? Que aí você tem que ter, você tem que se preparar, né? Você tem que entender o teu produto. Não adianta você, eu vou fazer bolo. Tá, fazer bolo um monte de gente faz, né? E o que vai ter de diferente no seu bolo? É o que eu faço muita questão. A matéria-prima, né? O que eu uso. Eu só uso ingredientes mesmo de alta qualidade. Eu não abro mão de entregar realmente algo especial para o meu cliente. Eu quero que ele tenha uma experiência. E isso vem desde do apartamentinho pequenininho, com a criança ali engatinhando no chão. E, então, eu acho que é sobre isso. Acho que você tem que ter você tem que querer ser excelente desde o primeiro momento, que isso vai fazer você destacar, né? Porque tem muitas pessoas que fazem muitas coisas, mas o que para você é importante, né? É o lucro apenas, ou você fazer com que aquele cliente volte sempre, retorne, te respeite e queira sempre o seu produto, né? Acho que isso é uma das características que eu não abro mão dentro do meu negócio. Sem dúvida. E aproveitando esse gancho, dá para perceber, né, que eu acabei de receber uma cesta maravilhosa, que eu confesso que estou sendo extremamente egoísta com essa cesta, não abri, acabei pegando um pão de mel de outra cesta, cuidado no detalhe, na apresentação do produto, no sabor, enfim, foi uma releitura que realmente eu estou apaixonado, estou mega curioso para conhecer o restante. Eu sempre fui muito dedicada, assim, não era só um bolo, né? Eu queria criar realmente desde o início uma marca, né? Então, por isso eu coloquei uma marca, né? Não ficou Aline Bolos. Eu acho que isso é importante, você ter um nome. Eu sempre fui muito preocupada com as minhas embalagens, de entregar o meu bolo numa embalagem bonita, numa caixa bonita, que acho que isso impacta, né? As pessoas também estão andando na rua com o teu produto e estão fazendo uma propaganda para você também. Eu acho que a embalagem fala muito sobre onde você quer se posicionar, né? No mercado. Sem dúvida. E aí você ficou 9 meses nessa transição, e aí me fala, qual foi um momento seu que você falou, não, é isso mesmo que eu quero, ou um sonho que você teve, e aí você faz uma transição de tirar a empresa de dentro de casa, de sair do seu emprego, que bem provavelmente deve ter sido uma decisão bem difícil nesse momento. Conta um pouquinho desse contexto e como isso progrediu. Vamos lá. Então, eu tomei a decisão, né, de sair do meu emprego depois de 9 meses, e porque as clientes realmente, não foi numa decisão, as clientes decidiram por mim. Foi impressionante, assim, algo que embora eu me dedicasse, foram muitas indicações, né, por conta do produto ser bom, né?
E aí, quando eu vi, eu falei, gente, eu já tô ganhando aqui o que eu ganhava no meu trabalho. Eu vou abrir mão disso e vou... Na verdade, meu marido me deu uma apertada, né? Que ele falou, pelo amor de Deus, eu vou jogar você desse apartamento com essas caixas todas organizadoras, essa batedeira, essas formas de cupcake, porque eu não aguento mais essa bagunça que tá aqui. E eu tava exausta, você imagina, né? Eu amamentando, cuidando da casa, cuidando do filho, cuidando do... né? De produzir aquilo tudo. A minha mãe, minha parceirona, vinha pra ficar comigo. Minha mãe tinha dificuldade de dormir. Então, naquele dia, ela não tomava o remédio pra dormir. Ficava comigo a madrugada pra eu não dormir em cima dos bolos. Então, eu colocava a massa no forno, botava o despertador, acordava quando minha mãe não tava. E a gente ia, virava a noite, eu ia pro trabalho e fazia tudo que eu tinha que fazer lá, de forma excelente também. Enfim. E aí, vamos começar a suíte design mesmo, né? Aí eu criei um Instagram, comecei a postar ali, comecei a pedir as pessoas para ajudar a divulgar e foi crescendo de forma orgânica. Eu nunca fiz nenhuma campanha, nada para que aquilo ali, marque o fulano, o Beltrano. Sempre foi, ali é uma verdade mesmo. Então, aquele Instagram ali, ele funciona muito bem. Por quê? Porque são as pessoas que gostam, que seguem, que são meus clientes verdadeiramente. A minha trajetória ela é longa, né? São 13 anos, mas para eu tomar a coragem mesmo de o CNPJ, né? Virar uma loja, foi um processo que foi um pouco longo, né? Eu criei um ateliê, aí contratei pessoas, fiquei trabalhando dentro, me mudei, fui para uma casa maior, criei um ateliê dentro da minha casa, onde eu tinha alguns funcionários que me ajudavam, né, a fazer todos aqueles bolos, que eram muitos para entregar nos finais de semana, durante a semana também. Só que veio a pandemia, né? Quando chegou a pandemia, foi um momento muito delicado para todo mundo. E assim, você não pode ficar recebendo as pessoas dentro de casa, como é que ia ser aquilo tudo? Então, eu tive que reformular aquilo com os meus colaboradores e reformulei de uma forma que eu tive que ficar sozinha. Voltei tudo de novo. E ali foi realmente o desespero de alma, porque eu vou te dizer, pagar as pessoas em casa e você sozinha. Aí eu já estava no meu segundo filho, que era o Pedro. Pedro com 2 anos. O Pedro almoçava sozinho, sentado na escada, coitado. Porque eu inventei um mini kit, porque eu precisava vender. Não queria voltar, né, a viver os momentos de dificuldade financeira, porque eu tive muito cancelamento por causa da pandemia. Minha agenda esgotava meses à frente, eu tive que devolver o dinheiro de todo mundo. Por causa ninguém estava fazendo festa naquele momento, só que é sempre afetividade, né? A coisa do coração. A mãe não vai deixar o filho sem bolo, né? O bolo, ele é eterno. A gente pode não ter nada na festa, mas o bolo tem. E aí eu falei, vou pensar rápido, e criei uns bolinhos pequenos, com os cupcakes, os pãezinhos de mel, os bolinhos, para que as mães comprassem aqueles kits pequenininhos. E isso foi um sucesso. Acho que foi a fase da minha vida que eu mais trabalhei, foi na pandemia. E ali foi uma reinvenção, né? Um momento ali. Acabou a pandemia, a gente começou a viver uma vida normal, mas eu me adaptei àquele formato ali, as coisas já estavam caminhando para mim, eu fiquei meio sem coragem, né, de voltar e avançar e trazer todo mundo para dentro de casa de novo. E eu comecei a pensar, amadurecer a ideia de abrir uma loja, de abrir um ateliê, sair de casa, né, expandir a história. E negando muito pedido, porque não tinha como atender, as clientes bravas comigo, porque elas não conseguem entender que a gente tem, né, algumas limitações. E quando em 2022 eu tive uma perda gestacional e isso mexeu muito comigo. Foi um momento assim que eu fiquei, seria o meu terceiro filho e eu estava assim muito encantada vou ter o meu terceiro filho aos 40 anos e super feliz. E eu tive essa perda gestacional que mexeu muito comigo e aí eu falei, eu comecei a pensar assim, agora para eu sair dessa tristeza, eu vou abrir a loja, eu vou começar a procurar um lugar. E aí fui procurar um lugar. Achei o lugar que para mim seria o lugar ideal, geograficamente falando, e por ter um acesso a muitas clientes que já eram minhas. Fui ver o lugar e aí meu marido tinha agendado uma viagem para Disney, que era um sonho de levar os 2 filhos juntos, e ele falou, amor, acho que agora não é a hora, você é muito centralizadora, confesso. Você não vai relaxar, você não vai conseguir viajar e ficar tranquila, porque, né, você tem que tocar a obra, sempre dá 1000 pepinos numa obra. Aí eu fiquei com o meu coração calmo, eu falei, se for de Deus para minha vida, quando eu voltar, a loja vai estar me esperando. E eu fui para a viagem, foi maravilhosa, tivemos dias incríveis com Mickey Mouse, voltei. Aí veio o diagnóstico do meu caçula aos 4 anos de câncer. Uau! Então, não era de Deus para mim naquele momento, aquela loja, porque eu teria que escolher. Aí a gente entende, né, os planos de Deus, né? Porque eu tinha ficado muito devastada pela perda do outro bebê, e naquele momento eu ia estar
com um bebê de 3 meses na mão, uma loja e um filho com câncer. Eu ia ter que escolher minhas batalhas, né? E com toda certeza, naquele momento, o Pedro precisava muito de mim. O Pedro tinha quantos anos? O Pedro tinha 4 anos. 4 aninhos. Nenhum sintoma de leucemia, nenhum hematoma, nenhuma mancha no corpo, nenhum sangramento. Ele não tinha absolutamente nada. Ele fez um cocô verde e eu achei estranho, achei que fosse uma alergia alimentar. Comecei a investigar através do gastro e descobrimos que ele tinha uma doença que a princípio se chama, teoricamente, né? A gente achou que fosse púrpura, ninguém achou que fosse leucemia, pelo fato dele não ter sintomas. E aí, assim, minha vida mudou de uma semana para outra. De uma semana eu estava no céu, na outra semana eu estava verdadeiramente no inferno. Ver o meu filho passar por tudo que ele passou. Leucemia são 2 anos de tratamento. Uhum. Com 1 mês de tratamento do Pedro, eu descobri que a minha sobrinha mais velha também estava com leucemia. E a gente teve a perda da PAN em 6 dias. Foi um momento assim... Minha família passou por um momento muito, muito, muito difícil. E eu tinha ali 50% de chance do meu filho vencer ou não. Mas eu me agarrei com meu Deus, que eu sirvo, e falei, ele vai vencer e vai dar tudo certo. E deu. Sim. E mesmo me conta um pouquinho mais. E nesse momento, quando você descobre uma notícia dessa, eu como pai consigo imaginar, mas não consigo dimensionar de forma nenhuma. É inimaginável, porque primeiro que eu não vivenciei, e segundo que é óbvio que o laço da mãe, por mais que o pai tenha amor, é um laço indescritível. Isso aí a gente não tem a menor sombra de dúvida. E nesse momento dessa descoberta, o que acontece com você e principalmente com a empresa? E vamos lá, a empresa, naquele momento, a empresa para mim acabou, né? Porque eu não tinha como, até por ter me adaptado, né, naquele momento a fazer um trabalho sozinha, eu tive que cancelar, enfim, muitas amigas que eu tenho, graças a Deus, um grupo de amigas, né, que são confeiteiras, que são de muitos anos e a gente sempre te ajuda, e elas me ajudaram naquele momento a entregar aqueles bolos daquele momento ali, até porque era honrar o meu nome, porque você demora muito tempo a construir. Sem dúvida. E aí eu me vi assim... Porque assim, a gente fala como mãe, né? Como mãe eu tinha que dedicar realmente ao Pedro total atenção. Só que a Aline é um ser humano, né? Então eu sou uma esposa, eu sou uma empreendedora, eu sou uma mulher, eu sou uma mãe, eu sou uma filha, né? E ali naquele momento eu tinha que ser a mãe do Pedro efetivamente. E a médica do Pedro falou pra mim, olha, quem vai salvar a vida do seu filho é você. Porque você tem que dar a quimioterapia na hora certa, você tem que entender se ele tá bem, se ele não tá, é você que vai entender se tem que levar para o hospital, é você que vai fazer a alimentação dele. Então, assim, eu falei, gente, eu tô carregando uma responsabilidade não de gerar, mas dessa criança sobreviver, né? Então, naquele momento ali, eu fiquei muito triste de ter que parar de trabalhar, porque eu sou uma pessoa que trabalha desde os 17 anos. Uhum. E aí, você se vê, tipo, tendo que pedir dinheiro ao marido para necessidades básicas, né? Que eu nunca tinha vivido esse momento da minha, né, de vida no meu casamento. E o meu marido foi incrível. E assim, o nosso casamento, depois de passar por tudo isso, sem romantizar o câncer, né? Porque acho que ninguém tem que passar por isso para valorizar o que se tem, né? O que se vive todos os dias. Mas foi um momento que ficou eu e ele. Sim. Eu e ele e eu. Então, a gente se ajudou muito, né? Então, ele foi muito parceiro, ele correu atrás para conseguir prover, né? Toda a família naquele momento. A questão, o tratamento que a gente fez também por fora, muitas coisas. Então, é um tratamento... O câncer é uma indústria, né? Sim. E onde as pessoas, não os médicos, mas a farmácia, os grandes empresas, não querem ver a cura, né? Eles querem... Existe uma indústria muito grande, é muito dinheiro que se movimenta ali em exames, em terapias, em medicações, em consultas. E naquele momento, o foco era o Pedro, mas eu tinha a Aline que ficou para trás. Eu tenho a Sweet Design, que também era minha filha, que eu falo que é minha filhinha, que ficou para trás. O meu outro filho, que eu também era mãe de um outro filho, que também ficou para trás. E foi todo mundo ficando para trás. E eu fui acumulando dores, eu fui somando dores. Foi muito difícil. E aí veio o luto, né? O luto pela minha sobrinha. 6 meses após a minha sobrinha, eu perdi a minha mãe, que é o meu amor também. Seriam aqueles momentos na vida da gente onde a gente não consegue entender, porque tantas coisas vão acontecer tudo ao mesmo tempo, né? Onde a gente realmente não consegue compreender a carga de tudo isso, né? Mas eu sempre gosto de falar. Estou emocionado com a sua história, estou me segurando aqui também como entrevistador, né?
Todos nós temos as nossas batalhas, as nossas dores e desafios. O momento da pandemia foi um momento de muitas perdas para muitas pessoas, e eu consigo compreender parte desse caminho, porque parece que às vezes escolhe-se um tempo para a gente ter perdas gigantes dentro desse momento. Né? A pandemia a gente perdeu na nossa família, há muitos amigos, mas a gente perdeu Sim. uma pessoa especial para a gente também da nossa família, muitos amigos. Então, quando você recebe esse diagnóstico do câncer, né, você recebe como um luto. É muito difícil, assim, você não pelo menos para mim, eu olhei aquilo ali e vi tudo devastado, né? E só que você tem que pensar rápido, né? Você tem que virar rápido, porque não é em você, né? Você é a tábua de salvação de alguém. Foi mais ou menos isso que ficou dentro do meu coração. E naquele momento eu fui acolhida por um projeto que a Ana passou por um câncer de mama. E ela criou um projeto que ela acolhia muitas crianças que estavam passando por isso. E ali eu vi o quanto o meu sofrimento era grande, né? Mas eu via pessoas ali passando por dificuldades muito maiores que as minhas, entendeu? Então, naquele momento ali, eu de novo virei outra chave. Falei, não vou murmurar, não, assim, em nenhum momento eu perguntei por que comigo, porque eu acho que isso pode acontecer com qualquer pessoa, eu não me sinto no direito de questionar a Deus, né? O fato de ter vindo na minha família, né? Tanta dor, tanta tristeza, tanto luto, tanta luta. Mas eu acho que essa questão da gente não dar oportunidade desse sofrimento crescer, né? De você, não, aqui eu preciso resolver, o que eu vou resolver hoje? É isso aqui que eu preciso fazer, eu tenho que cuidar do Pedro e vamos embora. E aí, como sempre a cozinha, né? Na minha casa é uma terapia, a gente começou, eu e Pedro, a cozinhar. Ele não podia sair, porque ficava com a imunidade, né, muito baixa. A gente se adaptou ali em casa e faz comida, e faz isso, e faz aquilo. E depois que ele terminou a quimioterapia venosa, eu falei, bom, agora eu já estava, né, com as contas, assim, no limite do teto, já tinha estourado o telhado, né? E eu falei, vou voltar a trabalhar. E aí eu vou pensar num novo formato, porque um ateliê não tem como, porque eu não tenho como entregar o bolo para uma cliente, se ele passar mal, se for para o hospital. Falei, virei, vamos fazer iFood. Aí, como sempre, caprichosa com as minhas embalagens, criei os potinhos com a minha logo, mandei fazer tudo bonitinho. E comecei, e as minhas clientes maravilhosas, né, me acolheram de uma forma que, mais uma vez, foi, assim, sobrenatural de Deus. Eles fizeram um bolo de aniversário com um bolo de pote, porque eu não podia fazer o bolo decorado, assim, foi um mover muito grande, de muito respeito, de muito amor comigo, com a minha família. E ali começou. E aí o Pedro, né, que é o bolo que eu mais vendo hoje, é o bolo do Pedro, que chama, que é um bolo branco com brigadeiro branco cremoso e morangos frescos, que ele criou. Por quê? Ele não podia comer morango. Ele pode, a criança, quando está fazendo quimioterapia, na verdade, o paciente, né, não pode comer fruta fresca. Então, ele estava morrendo de saudade de comer o morango. E aí, ele criou aquele bolo, virou o bolo dele, que virou um grande sucesso na loja. Mas me conta uma coisa. Quando você começa, depois de um ano, depois dos 2 anos, qual foi o período que você reinicia o projeto? 9 meses depois. 9 meses depois. 9 meses. O Pedro fez a última quimioterapia, eu fui e recomecei, né? Fui lá e comecei a fazer os potes novamente. E aí, quando foi em dezembro, eu estava num momento, assim, muito comigo, assim, o que Deus quer comigo, né? O que eu tenho que fazer agora? Eu estava me sentindo muito... A sensação que eu tinha, né, como empresária, como mulher, e assim, que eu estava dentro de uma onda tomando caldo, sabe? Que você vai tomando um caixote atrás do outro. A minha sensação era essa. Eu falei, Senhor, eu preciso de uma direção, eu preciso recomeçar a minha história, porque eu amo trabalhar, eu gosto mesmo, assim, então... Eu outro dia estava lendo sobre isso e falava, se você conseguir falar durante 3 dias sobre o seu trabalho, você está na profissão certa. Então, assim, eu vivo isso o dia inteiro. Quando eu estou em casa de folga, eu estou fazendo comida. Então, eu gosto mesmo dessa coisa mesmo de cozinhar, de receita, de criar, de inventar. Aí eu falei, vou pensar novamente, né, o que eu vou fazer. E aí, no dia seguinte, eu recebi um telefonema de uma pessoa que é muito querida por mim, que na época não tinha intimidade, nada, que era o dono da loja de 2 anos antes. Aquela loja... Que eu vi lá atrás, que o Pedro entrou para quimioterapia e que eu não podia. E aí, como é que estão os seus negócios, Aline? Aí olha, eu vou falar para o senhor que os meus negócios estão parados, porque... Aí eu contei toda essa história que eu contei para você aqui. Uhum. E ele, minha filha, você precisa realmente dessa loja.
Aí eu falei, isso vai ser uma terapia pra você. Eu falei, olha, eu acho maravilhosa a terapia, mas a gente precisa saber quanto custa, né? Porque quanto custa essa terapia? Quanto custa essa terapia? É claro. E ele, não, a gente vai, assim, e ele negociou comigo de uma forma, assim, muito, muito de Deus, assim, e a gente fez um contrato e eu fui lá super animada, e aí naquele momento eu virei, né? Virei a chave, voltei a trabalhar, feito louca, com muita alegria, muito feliz, porque o Pedro tinha terminado a fase de quimioterapia. E em fevereiro de 2025, eu falo que é o ano da minha vitória, né? Eu vivi a dupla honra de Deus, porque o Pedro teve alta e eu inaugurei a loja no dia seguinte. No dia seguinte. E aí a gente começou a viver um momento muito especial da nossa vida. Dele tá bem, né? Só de saber que meu filho podia voltar para a escola, que ele podia voltar a sentar no chão, que ele podia brincar, que tava tudo bem. E eu poder trabalhar, né? Eu poder sair, acordar de manhã, tomar meu banho, acordar cedo. E eu ficava de 7 da manhã às 7 da noite na loja. E cria produto, e um treinamento, acho que a lojinha foi um treinamento para mim, né? Do produto que funciona, do que não dá certo, o que é desperdício, porque nem sempre você vender é aquilo ali que te dá o lucro, né? Você tem que entender sobre muitas coisas, porque empreender não é só sobre, eu vou fazer um brigadeiro gostoso e vou vender, não, você tem que, para crescer, né, com saúde, né? Você tem que entender sobre tudo. Sim. Você tem que ser o marketing, você tem que ser a mídia, você tem que ser a compradora, você é o RH, você é o departamento pessoal, você é a contabilidade, e você é a gestora, e você tem que treinar a tua equipe, você tem que fazer com que eles entendam que ali é uma experiência, né? Que aquilo ali, eu não quero que o meu cliente vá ali e seja só um café, né? Que seja um lugar realmente que ele tenha vontade de voltar, né? Pelo ambiente, pelo produto, pelo atendimento, acho que tá tudo ligado. Nós ficamos ali 9 meses e, mais uma vez, Deus me surpreendeu. E aí veio uma loja maior, 3 vezes maior do que a que eu tinha, que era o sonho ter a lojinha. E eu falei, vou encarar. Deus está comigo, eu vou encarar. Uma outra loja. Aí enlouqueci, eu não tinha R$1 para fazer a obra. Falei, vou pegar, vou fazer e vai dar certo. E eu trabalhei feito louca, e Deus mandou o recurso, e eu fiz a loja, e a gente fez a obra, e a loja ficou linda. E a inauguração bombou, e graças a Deus a gente continua crescendo, e contratando mais pessoas, e mais pessoas, e mais pessoas, e a gente não consegue abastecer, e a gente faz, e a gente faz, e a gente faz. E a gente tô vivendo realmente um novo tempo, assim, da minha vida, né? De colheita, né? E a gente tem que esquecer que a gente colhe hoje, mas a gente tem que estar plantando, né? O tempo todo, tá colhendo, mas tá plantando. O tempo inteiro é isso, né? Exatamente. De tudo, né? Na sua relação com as pessoas, né? No respeito com o teu cliente, com a tua equipe, porque eles representam a gente, né? A minha marca tem o meu nome, tem mesmo. Eu faço questão de colocar que é Aline Carvalho, porque carrega ali a minha história, né? Aquilo ali é um sonho, né? A minha empresa não é só uma empresa que vende bolos e doces. É uma empresa que carrega a minha história, a história da minha mãe, a história da minha família, das minhas dificuldades, das minhas alegrias, né? E é sobre isso. Sim. E me conta uma coisa, que eu fiquei extremamente curioso agora e emocionado com a história. Dentro de toda essa sua trajetória empresarial, qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar? E se você se inspirou em alguém ou alguma coisa, né, o seu maior momento de dúvida, de adversidade, e também talvez um momento que você falou assim, eu errei, porque a gente erra também, né? Principalmente quando a gente é o empresário, né, que a gente é obrigado a cuidar de tudo, todos os processos, de cada detalhe, como você citou, um momento onde você notou, se eu pudesse eu não teria feito dessa forma, teria feito de uma forma diferente. Então um momento de decisão difícil e um momento talvez de um erro, que isso faz parte do processo de aprendizagem e do crescimento do empresário também. Para mim tem sido a parte mais desafiadora de empreender, você realmente ter que entender de tudo, né? Porque para você ter sucesso é uma coisa que a minha mãe falava para mim. Para saber mandar, você tem que saber fazer. E quando você vem de uma empresa, né, que é dentro de casa, e você tem que realmente, em muito pouco tempo, se organizar para que aquilo ali funcione. Eu acho que o maior desafio hoje do empreendedor realmente são as pessoas. São os seus colaboradores, né?
as pessoas que representam a sua empresa. Hoje em dia é muita bolsa, né, que a gente tem, muito assistencialismo, e as pessoas elas não têm um comprometimento que deveriam ter. Isso é uma coisa que realmente são poucos que você consegue realmente extrair, né, para que aquela pessoa vá se desenvolvendo e crescendo e você possa contar com ela para o futuro, né? Porque com toda certeza eu quero crescer e eu quero com que aquela empresa ali, aquelas pessoas que estão dentro, elas cresçam junto comigo. Eu acho que financeiramente é uma parte muito complicada, né? Quando você não tem um capital de giro grande, quando você não tem um investidor, quando você tem que se organizar ali, separar, né, o que é sua conta pessoal, o que é sua conta empresarial, fazer essa organização, gastar, né, saber qual o teto, né, que você pode chegar, a gente vai se adaptando a isso. Acho que realmente é uma das coisas que são mais desafiadoras, né, para mim, como empreendedora. Sim. Bom, mas todo mundo sabe, né, no mundo de empreender, né, que toda empresa, quando ela está em franco crescimento, ela gera naturalmente uma desorganização. E essa característica de realmente, quando a gente está crescendo com o nosso negócio, independe do tamanho do negócio. Sim. Existe uma característica normal da gente buscar a excelência. Inclusive, bons negócios só prosperam nesses momentos, que são momentos onde a gente centraliza as decisões. A partir do momento que o empresário ele se sente seguro, que ele já está dominando, pode ser um processo da empresa, uma fabricação do bolo, ou um atendimento ao cliente, ou um designer de uma nova embalagem. Estou levando isso para a sua realidade, mas são momentos elásticos. Quer ver? Se eu pedir para você agora se remeter a, sei lá, 5 anos atrás, 6 anos atrás, ou no ateliê que você estava, bem provavelmente, parte do processo de fabricação, você cuidava dele praticamente de todo o processo sozinha, sem deixar o pessoal interferir muito. Hoje não é diferente? Totalmente diferente. Então, esse é o processo de escala, de evolução. Hoje eu me coloco numa posição, embora eu ame, né? Tá ali dentro da operação, eu gosto de levar o café para o meu cliente, eu gosto de ir lá fazer o bolo, mas hoje eu treino as pessoas para que eu consiga gerir, senão eu não consigo, né, organizar, gerenciar e crescer, né? Para ter essa expansão eu preciso que elas comecem a caminhar para eu conseguir, em breve, estar abrindo outras lojas, enfim. Então faz sentido para você se eu disser que esse movimento elástico que você está chamando de centralização é normal dentro do empreender dentro do nosso país? Obrigada, é verdade. Gerou um alívio agora? Gerou, ufa, respirei. Mas é sobre isso mesmo, né? Para a gente ir passando o nosso DNA, né? A gente tem que realmente estar carregando aquilo ali na nossa mão para que cresça de uma forma saudável, né? Cada etapa do crescimento da empresa e cada etapa do nosso crescimento como empresário gera essa questão elástica para um ponto ou outro ponto, né? Está fazendo sentido para você, eu fico muito feliz, porque eu acredito que todos que já sentaram no Trajetória SA e que vão sentar no Trajetória SA já passaram por um momento parecido com esse. Mas eu queria também dar um saltozinho e voltar num ponto bem bacana que você citou, que eu acho que é um ponto que é muito importante, inclusive para mulheres. Você falou com relação ao seu marido, falou do processo de romantizar, que você não estava querendo romantizar realmente o câncer, né? E eu tenho certeza, né, que você teve um privilégio muito grande de ter alguém ao seu lado. Ter uma estrutura familiar que funcionasse. Que funcionasse, porque você deve ter se deparado, você comentou que depois foi para um local onde havia assistência muitas mulheres, né? Um projeto que elas são tratadas, na grande maioria, no SUS, e de famílias desestruturadas, né? Sem ter ali aquela mulher que precisa. Foi onde eu respirei e falei, nossa, como eu sou abençoada, mesmo passando por um câncer, mesmo passando por um luto, passando pelo segundo luto, eu me sentia abençoada por Deus, porque meu filho estava dentro do ar-condicionado, a gente tinha um carrinho que podia levar ele para o hospital, a gente tinha toda a condição de cuidar do Pedro, né? E aquelas mulheres não, eram mulheres que precisavam fazer uma faxina para conseguir recurso, né? Então, assim, aquelas mulheres não conseguiam salvar o filho, porque elas não conseguiam estar ali no horário certo para dar quimioterapia, e aí a criança, por vezes, precisando de uma transfusão de sangue, a mãe não conseguia levar,
Então, assim, eu vi coisas assim muito duras, muito tristes. Eu vi médico escolhendo para quem vai dar quimioterapia, porque não tem quimioterapia no hospital. Não no particular, estou falando do SUS. Então, assim, eu vi muitas coisas muito difíceis, muito dolorosas e me vi, mesmo estando, né, dentro de um furacão, me sentindo extremamente privilegiada por estar conseguindo cuidar do meu filho, por ter um marido que estava sendo super parceiro, que coloca... O meu marido, assim, ele coloca a família em primeiro lugar o tempo inteiro. É um homem realmente muito correto. O meu filho mais velho, que é o João, né, também passou por tudo isso, né? Porque, assim, a mãe estava com ele o tempo inteiro, de repente a mãe desapareceu. Eu fiquei basicamente 9 meses com o Pedro, né? Em internações, e, enfim. E ele se comportou de uma forma muito bacana, muito madura, porque a gente lá em casa, a gente conversa muito, sabe? Tudo é muito conversado, tudo é muito explicado. Eu não tenho nenhuma vergonha de contar de onde eu vim, eu conto as minhas histórias, que eu não tive oportunidade, que eu estudei em escola pública, que eu morei em comunidade, que eu não tinha sapato, que eu não tinha... Que faz parte da minha história, né? Então, assim... E aí eu falo, filho, olha que legal, hoje a mamãe pode comprar um sapato que você quer, hoje a gente explico para ele vai lá na loja, ele me ajuda, ele trabalha também com maior orgulho, ele entra, ele atende, ele pega a louça, ele lava a louça, ele passa o cartão de crédito da cliente, ele é um menino muito gentil, mas é sobre isso, né, sobre a gente estar ali com uma família que fala realmente a verdade, né? E que a gente não só fala, a gente vive, eu e meu marido, a gente tenta educar os nossos filhos não pela fala, mas pelo exemplo. Né? Eu quero que meu filho cresça, que ele respeite a mulher dele, que ele respeite todas as mulheres. A gente está vivendo um momento muito difícil no nosso país, né? Na verdade, no mundo. Sem dúvida. Das mulheres sendo desrespeitadas, o feminicídio subindo de uma forma alarmante. E eu quero que meus filhos façam diferença, né? Eu quero que eles cresçam respeitando as mulheres, que eles cresçam trabalhadores, honestos, que eles vejam no pai e na mãe, que seja ele realmente a base deles, né? Sem dúvida. E você chegou a ver muitos casos de maridos que abandonaram as mulheres dentro desse processo? Porque é algo que é muito comum. É o que acontece. Na verdade, sim, é o que acontece. Muitos casamentos acabam no momento da doença, né? No momento da falta, no momento da escassez, no momento que você está extremamente... você está estressado, a mulher, ela tá em frangalho, porque ela se anula, né? Para viver aquele momento ali com o filho. Então, o marido tem que ter realmente uma compreensão muito grande naquele momento. E a mulher também, porque, embora a mulher tem um laço muito grande com a criança, mas o pai também tem, o pai também vive aquela dor. Todo mundo pergunta, e aí, como é que a Aline tá? Assim, e aí, como é que o Renato tá? Né? O Renato sempre conversa com os pais, né? Que sempre chega alguém pra gente, né? Porque é impressionante o quanto de mãe chegou no meu Instagram depois que o Pedro ficou doente, porque eu expus ali mesmo, sabe? Eu expus as minhas dores, eu falei sobre isso, eu contava o que eu estava sentindo, justamente para alcançar a pessoa e dizer, que lá na frente, para você, isso vai ser uma bússola. A sua filha vai ficar bem, o seu filho vai ficar bem, você vai passar por isso dessa forma, e que lá na frente isso tem um fim, né? São 2 anos de tratamento, muito difíceis, muito, muito, muito. Mas se você fizer as coisas da forma que tem que ser feitas, correta, e tem que ter fé, e tem que ter determinação, e tem que ter realmente coragem, e principalmente respeitar muito, muito os que os médicos pedem para você fazer, né? Se você fizer a cartilha ali, e Deus também, né, fazendo a parte dele, que é conduzir isso tudo, vai dar certo. E se você tivesse que compartilhar uma grande aprendizagem com esse público dentro da sua jornada toda e pudesse também dar um conselho, principalmente para as mulheres que estão empreendendo e que merecem empreender, sim, e que merecem uma posição mais igualitária dentro da sociedade, sim, né? Sim. O que você comentou é um fato, parece que a gente vive momentos históricos que parece que a gente tem um retrocesso de 50 anos, mas é uma questão mundial, né? Sim. Não é só do nosso país. Se você tivesse que compartilhar uma aprendizagem e um conselho. Olha, eu falo para essa mulher que dá certo. Você precisa ter determinação, garra, força de vontade, respeito com o seu cliente, entender sobre o seu produto, que seja um produto simples, mas faça com amor, entrega, tem que ser algo que venha do seu coração. Se você trouxer esse amor dentro do seu coração, essa entrega, vai dar certo. Você precisa se dedicar, você precisa, por vezes, você vai ser a primeira a chegar, e com toda certeza você vai ser a última a sair. Você vai
perder noite de sono, você vai perder festinha dos filhos, né, dos amigos dos seus filhos, mas tudo isso à frente vale a pena. Eu tô falando para vocês porque deu certo comigo, né? Então vai dar certo com você, mas você tem que abrir mão de outras coisas. Eu abri mão de muitas coisas para hoje ter uma empresa, ter um CNPJ, gerar emprego, porque eu acho que é sobre isso, né? Eu penso sempre nisso. Eu vou abrir esse CNPJ. Qual o objetivo disso? É só ganhar dinheiro? Óbvio, a gente quer ganhar dinheiro, né? Porque ninguém trabalha sem ganhar dinheiro. Na verdade, ganhar dinheiro é a consequência do que a gente... É a consequência, mas assim, quantas pessoas eu vou abençoar com isso aqui? Eu tenho meus acordos com Deus. Ó, eu cheguei, era X, agora eu tenho tantos colaboradores, em breve eu quero ter tantos, porque eu quero que essas mulheres tenham oportunidade, né? Assim como a minha mãe dentro de casa fazia as coisinhas dela para criar, né? Eu e meus 2 irmãos, eu comecei fazendo dentro de casa e hoje tenho, né, um negócio que eu posso chamar de meu, que foi conquistado ali, eu suando, eu fazendo a faxina, eu lavando a louça e eu correndo para preparar tudo para inaugurar a loja. Eu não tenho nenhum problema de falar isso, né? Eu acho que faz parte de você entregar o teu suor, que vai ter. Deus colhe todas as nossas lágrimas e a colheita vem abundante, eu tenho certeza. Posso te contar um segredo? Acho que eu não contei esse segredo ainda para o público, não, né? Eu fico sabendo muito pouco da história dos convidados. Esse é um acordo que nós fizemos com todas as pessoas que estão realizando esse programa. Para quê? Para que eu possa ser surpreendido realmente. O briefing que eu tenho é muito curto. E aí, um ponto, né, me contou que tem uma cereja nesse bolo. Então, Aline, me conta, qual é a cereja desse bolo? Foi solicitado que eu trouxesse alguma coisa da minha trajetória, né? E tá aqui. Isso aqui é um livro de receitas muito usado, cheio de chocolate e marcas de uso. Isso aqui a minha mãe escreveu para mim ao longo da vida dela. Todas as receitas que ela criou, enfim, são muitas, todas perfeitas, maravilhosas. E através deste livrinho aqui, que toda mãe, né, deveria escrever para o seu filho, vem muito da minha inspiração, né? A música da minha mãe era Maria, Maria. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer no planeta. E ela sempre me ensinou a ser forte, a ter gana, sempre. E isso aqui tem um valor para mim, assim, inenarrável, né? Porque aqui, quando eu perdi minha mãe, que foi nas vésperas do Natal, eu resolvi lançar uma coleção, que foi a coleção que eu retomei, né? A Sweet Design, que chamava Maria Maria, com as receitas desse livrinho aqui, com a minha edição, né, com algumas coisas que eu acrescentei e reformulei, mas muito dela aqui. Então, esse livro aqui tá na minha loja, nas minhas vitrines, né? Não é só doce, é a história de uma família. Então, assim, mulher, dá para empreender, dá para você ter sucesso. Eu tinha uma coisa dentro de mim que eu rompi, que eu acho que é muito importante falar, porque eu acredito que seja muito real dentro das mulheres, né? A mulher, ela foi durante muito tempo desvalorizada, né? A mulher que cozinha, a mulher tem que sair, a mulher tem que ser... Não, a mulher pode sim cozinhar, a mulher pode sim ser cozinheira e ser respeitada, né? E ter sucesso, empreender com isso. E a minha mãe deixou isso para mim. Isso aqui foi... A gente fala que a gente tem heranças, né? E legado. A herança não chegou, mas chegou o legado, né? Sobre a garra, sobre determinação, sobre o que ela colocou aqui de amor. E eu escrevo para os meus filhos também. Quem sabe um dia eu não escrevo um livro de receitas também, sim, né? Para as pessoas terem isso em casa. E é sobre isso. Acho que empreender é sobre você amar o que você faz, você colocar força, você colocar realmente ali o seu sangue, imprimir seu DNA, que vai ter sucesso. Então, um caderninho de receitas pode mudar a vida de alguém. Sem dúvida alguma. E esse caderno fala muito mais sobre você do que você mesma. Porque histórias de sucesso, trajetórias de sucesso, começam efetivamente com tudo que a gente viveu no passado. E por isso que a gente, logo no início, pede para fazer esse salto quântico, né, na infância, porque por trás de toda a história de sucesso
existem pessoas que nos ajudaram a conquistar e que continuam nos ajudando do jeito delas, mesmo que seja na forma. Mesmo que seja num livro. Exatamente. Ela não está mais presente, mas ela se faz presente até hoje, em tudo que eu faço. Muito obrigado realmente pelas aprendizagens, foi uma honra. As lágrimas aqui também estão descendo. Eu, como entrevistador, o Ponto falou que eu também posso chorar, me emocionar, mas já como a gente trabalha com neurociência e programação neurolinguística, a gente segura um pouquinho as emoções para poder aprender o máximo. Muito obrigado por tudo que você me ensinou. Gratidão, porque sem palavras. Obrigado pelo presente. A sua presença foi um presente que, sem a menor sombra de dúvida, está iluminando a minha jornada também. Obrigada. Gratidão. Pelo que vocês estão vendo, né, a gente tem que fazer um corte primeiro para poder enxugar as lágrimas, para poder retomar, né? Gratidão, Aline, que você conseguiu transformar um livro e uma história numa linda trajetória, que eu tenho certeza que vai inspirar muitas empresárias e empresários. E olha, não fica com inveja não, tá? Porque eu vou poder degustar isso aqui sozinho. E para quem quiser saber mais, fala o endereço da sua loja. Fica na Avenida das Américas, 11.365, loja 118, no A3 Office, na Barra da Tijuca. O nosso Instagram é Sweet Design por Aline Carvalho. Vamos lá seguir a gente. Obrigada, tá? Pelo seu carinho, obrigado por esse momento especial, de contar um pouquinho da minha trajetória. Minha trajetória doce, nem sempre tão doce, mas tudo certo, né? Sim. Gratidão, a honra foi toda minha. Muito obrigado pelo grande presente que você nos trouxe. Obrigada.